Baixa Painteroepe. Olá, parentes. Meu nome é Indianário, sou da etnia Guarani Kaiowá do estado do Mato Grosso do Sul. Esse é o podcast da AGGAPK com o apoio da IUGUIA. O nosso entrevistado de hoje é o antropólogo Alessandro Talesso. Atualmente ele vive em Roma, na Itália. Há muitos anos atrás ele acompanhou o trabalho da Ação dos Jovens Indígenas aqui em Dourados. Alessandro pediu por Ancatu, seja bem-vindo. Compartilha conosco as suas percepções frente ao aspecto político e as estratégias que os governos têm adotado para o enfrentamento da Covid-19. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro, eu sou um antropólogo italiano que vários anos atrás passei um período de estudo muito intenso e interessante na reserva indígena de Dourados para conhecer a AGI, seu projeto, seu trabalho dentro da aldeia. Por isso hoje estou muito feliz de intervenir nessa rádio. Espero só que meu pobre português me permita de não dizer muita bobagem, tá? Também porque eu acho que é muito difícil falar dessa pandemia hoje, evitando o perigo de dizer bobagem. E isso principalmente por duas razões. Por um lado, a complexidade do fenômeno sanitário, né? É um fenômeno tão complexo que, para ser totalmente compreendido, eu acho precisa de conhecimentos específicos de biologia, de epidemiologia, de psicologia, mas também de estatística, de gestão da emergência e muito mais. Por causa dessa complexidade, acho que somos forçados, né, a delegar a gestão técnica para pessoas competentes e independentes. Mas estamos vendo que até os cientistas têm análises e propostas de interventos que são até opostas. Portanto, há outro aspecto, e que é precisamente o segundo motivo de dificuldade, que é o aspecto político. Quer dizer, a estratégia, quando existe uma estratégia, claro, com que os governos adotam para responder à pandemia. Esse aspecto político, na minha opinião, deveria ser monitorado da gente com a mesma atenção com a qual monitoramos os números de vítimas ou todos os outros dados agregados com os quais as mídias nos estão bombardando nesse período, não? Eu acho que a circulação de um vírus, mesmo se fatal, não é por si só um motivo suficiente para desencadear uma crise sanitária, econômica e política desse tamanho. Torna-se facilmente assim quando nossa organização social e as cadeias de comandos que as administra não está mais orientada por critérios de solidariedade, de colaboração, de bem comum. E já vimos bastante países, inclusos os grandes países democráticos, negar o problema para não prejudicar a economia, ou negar máscaras cirúrgicas a outros países, ou alguns chegaram até a interromper o fornecimento de respiradores e de outros equipamentos médicos, ou a negar recursos, a negar empréstimos para outros países mais necessitados. Tudo isso para dizer quanto por trás do problema da saúde existe um problema político e ideológico, talvez que ainda mais sérios, eu acho. A gente na Itália temos uma expressão para dizer que todos fazemos parte do mesmo destino. A gente fala, estamos todos no mesmo barco. Bom, eu acredito que isso não é verdade, no sentido que, sim, enquanto seres humanos, compartilhamos o mesmo destino. Estamos todos no mesmo mar e também estamos passando pela mesma tempestade. Mas o barco com o qual navegamos, eu acho que não é o mesmo.
Na própria Europa existem países com 5 unidades de terapia intensiva a cada 100.000 habitantes, ou outros países com 40 a cada 100.000 habitantes. As restrições de orçamentos impostas para os tratados internacionais, portanto por acordos entre os países, permitem que alguns países aloquem importantes somas ao Serviço Nacional de Saúde, mas forçam outros a reduzir o custo de assistência social. E assim, eu poderia continuar por muito tempo buscando, assim, na escolha política ultraliberais, os fatores que contribuíram a agravar a crise sanitária que estamos enfrentando. Mas se eu tivesse que dizer, por meu lado, de todos esses aspectos, o que mais me dá pena não é tanto identificar as principais responsabilidades em uma parte política ou outra, mas é o risco de uma contração das liberdades democráticas, que parece isso sim colocar todos os políticos em acordo, esquerda, direita, países democráticos, países ditatoriais, todos se encontram em acordo em reduzir as liberdades democráticas da gente. Como se em nome da luta contra o coronavírus estão tentando de reduzir uma série de garantias constitucionais e de procedimentos democráticos que são finalizados a limitar a concentração de poder. Isso, na minha opinião, é o ponto mais importante e menos debatido. Quer dizer, a relação ética entre os cidadãos e o Estado. Até que ponto está certo deixar limitar minha liberdade para defender minha vida? Quando sabemos que existem laboratórios de virologia que, embora não tenham nada a ver com esse vírus específico, trabalham para testar novos vírus e proteínas e seus efeitos nos organismos humanos. Até que ponto está certo obedecer a quem nos pede de renunciar à nossa liberdade pelo bem de todos, enquanto continuam investindo em armas ou alimentando sistemas econômicos e políticos ultracompetitivos em que enormes massas humanas são deixadas morrer. O mesmo Estado que pretende proteger-nos controlando nossos movimentos não faz nada para eliminar as mortes por poluição, que até agora são muito maiores do que as de coronavírus. Ou as mortes de migrantes africanos que fogem de guerras e fome se contam até centenas de milhares. Então, eu quero dizer, além dos aspectos técnicos de como limitar os contágios e as mortes, eu acho que essas são as perguntas que deveriam orientar o debate político sobre o assunto. Quer dizer, quando começaremos a construir barcos que nos permitirão de navegar na tempestade com o mesmo conforto? Bom, eu, claro, não tenho resposta, pero quero agradecer mais uma vez o grupo da AGJPK para ter me envolvido e para me dar a oportunidade, apesar da distância, desse confronto. Um abraço virtual, claro, só virtual, para vocês e para toda a reserva indígena de Dourados. Tchau!